hoje a bola rola e como rola em São Januário, vamos falar tudo sobre esse jogão. Tentando sair na zona de confusão, se afastar da zona de confusão, e o outro querendo dormir na liderança. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E hoje às 9 da noite estaremos lá, a bola vai rolar e como vai rolar em São Januário, Vasco e Red Bull Bragantino, é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei na introdução, o jogo vale muito para os dois times. O Vasco é o 15º colocado com 10 pontos. Precisa da vitória para não ficar contando com terceiros, né? Deixa eu ajeitar aqui para não ficar contando com terceiros, porque se perder, tem que rezar para que o Fortaleza não vença o Flamengo. E além do Vitória e Santos, que o seu Vasco perder pode até fechar a rodada na zona de rebaixamento, uma coisa que a gente não quer. E o Bragantino precisa da vitória para pelo menos dormir na na liderança, já que o Flamengo enfrenta o Fortaleza no domingo e o Palmeiras também joga no domingo. Desculpem. Então, é um jogo extremamente importante para os dois lados, já que o Red Bull Bragantino é o 4º colocado com 20 pontos. O líder é o Palmeiras com 22. Bom, e sobre o time, o técnico Fernando Diniz deve manter a mesma equipe que venceu o Melgar por 3-0 na última rodada, já que o Hugo Moura, titular do meio-campo, ainda está suspenso, assim como foi na última terça-feira. Só que contra o Melgar, ele estava suspenso porque foi expulso lá na Venezuela contra o Puerto. Já nesse jogo contra o Bragantino, ele está suspenso porque levou o 3º cartão amarelo na derrota de virada para o Fluminense. Então, é um desfalque considerável, mas por isso mesmo a tendência é que o Jair se mantenha no meio-campo com o Matheus Bocão correndo por fora. Mas a tendência é que seja o Jair, o parceiro de Tietchan como volante, né, que tem a missão de dar cobertura aos laterais e proteger a zaga. E o resto da equipe, salvo uma lesão de última hora, é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jorginho, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Pinto. Jair, Tietchan, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Ivaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá em São Januário. Para falar do Bragantino, nada melhor que o Diego Pérez da Rádio 102,1 FM da Rádio Bragança Paulista. Fala, Diego! Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino que vai enfrentar o Vasco neste sábado em São Januário, com 2 desfalques certos, que são o Guzmán Rodrigues e o Lucas Barbosa. O zagueiro uruguaio titular ao lado do Pedro Henrique levou o 3º cartão amarelo na vitória por 1-0 na segunda contra o Juventude. Já o Lucas Barbosa acabou sendo expulso, dos jogadores titulares. No lugar do Guzmán, Eduardo Santos deve jogar. No lugar do Lucas, o mais provável é a entrada do uruguaio Nacho La Quintana. Não tem agradado tanto a torcida, mas é um jogador
da posição. Ele tem como opções o Marcelinho, o Davi Gomes, que é da categoria de base, ou propriamente o Isidro Pita mudando a configuração do time titular, passando a jogar com 2 atacantes, com o Eduardo Sacha mais recuado, o John atuando mais pelo lado direito, o Vinicinho pela esquerda, é uma das possibilidades. Nessa configuração, o time ficaria da seguinte maneira: Cleiton no gol, Andrés Hurtado pela direita, o Pedro Henrique na zaga e o Eduardo, na esquerda o Juninho Capixaba, meio campo com Gabriel, Eric Ramírez, John, Isidro Pita, Nátila Quintana, Vinicinho e Eduardo Sacha. Algumas dúvidas: jogadores que estavam em transição, Agustin Santana, Henry Mosquera. Mesmo se esses jogadores forem relacionados, o Bragantino vai divulgar ainda neste sábado a lista de relacionados, eles devem começar no banco de reservas. O Bragantino, que está a 2 pontos do líder Palmeiras, então quer manter a boa fase, quer se aproximar, ou quem sabe, né, a depender dos resultados, conquistar essa liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra observou também o amistoso em Bragança Paulista do Leipzig com o Santos, teve 2 dias para preparar a equipe visando a disputa em São Januário contra o time do Diniz, então tende a ser uma boa partida do Massa Bruta diante do Vasco da Gama. De Bragança Paulista, Diego Pérez, foi um prazer falar com vocês. É isso, galera! Até às 8 da noite a gente deve chegar, mas na verdade a gente deve chegar em São Januário lá para 7h30. E às 8 tem a análise rápida da escalação. Quando terminar o primeiro tempo, a análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá em São Januário. Então, é isso, galera. Até mais e a entrevista coletiva ao vivo lá de São Januário. Então, é isso, galera. Até mais com todas as emoções de Vasco e Bragantino. Até mais.